esperando as pessoas entrarem. Olá, boa noite. Vou esperar só um pouquinho as pessoas entrarem. Já vou convidar o Diego. Vou chamar o Diego aqui. Estou convidando o Diego para entrar aqui com a gente. Boa Meu noite. Deus! Olha a gente aí, frio. Tudo bem? Tô bem, e você? Tudo Descabelado. bem. Normal, depois de um dia intenso de trabalho, né? Pois é, Fê. Mas enfim, deu certo, nossa internet está funcionando dessa vez, Amém. esperar. Isso mesmo. Então, boa noite para todo mundo que está entrando aqui para acompanhar a gente. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda. Eu tenho aqui o Insta do Atena Educação, né? E o objetivo aqui do Atena Educação, ele é trazer dicas práticas para pais, mães, qualquer pessoa que seja responsável pela educação de uma criança, né? E trazer conhecimentos. Então, as pessoas pediram muitas lives, né? Porque dá para perguntar, dá para falar com especialistas. E por isso hoje a gente está abrindo a live aí com o Diego, que é um amigão meu. O Diego daqui a pouco se apresenta. E ele é fonoaudiólogo. Ele vai falar com a gente então sobre o desenvolvimento da linguagem infantil, que é um tema muito importante e que muitos pais acabam tendo dúvida nessa área, né? Eu vou me apresentar rapidinho, tá, Di? Depois você se apresenta aí, a live vai ser toda sua, tá bom? Vamos fazer um bate-papo também. Combinado. Então, eu sou Fernanda, eu sou formada em pedagogia pela Unicamp, tenho especialização em neuropsicologia aplicada à neurologia infantil, também pela Unicamp, que foi onde eu conheci o Diego. E estou pós-graduanda em psicopedagogia clínica e institucional. E sou apaixonada pela área da educação, óbvio, principalmente pela neurociências. Di, por favor, se apresenta então para as pessoas e daí a gente já começa a falar sobre o tema, pode ser? Ótimo, pode. Então, pessoal, sejam bem-vindos, né? Tem um povo chegando aí, o pessoal que trabalha comigo lá no Instituto Te Amo, aqui, Feira, olha, tá vendo nossas parcerias aí, ó. Ah, muito bom. Educação, vamos pensar em alguma coisa do Te Amo com a Atena, né? Com certeza. Diego, eu sou fonoaudiólogo, eu sou psicopedagogo, eu sou arteterapeuta, neurocientista e conheci a Fê, né, lá na Unicamp, lá na especialização em neuropsicologia, né, aplicada à neurologia infantil. E aí tenho também a minha especialização em neurociências na Federal do Rio, né, onde eu fiquei um tempo lá pesquisando sobre a questão de neurociências e aprendizagem. Então foi a linha que eu escolhi, né, lá dentro do Instituto de Psiquiatria, e foi um tempo maravilhoso, onde a gente pôde repensar, né, e aprender muito nessas questões aí práticas de linguagem. Eu tenho um MBA, né, que é o mestrado profissional em educação cognitiva e gestão da aprendizagem mediada. Tenho um mestrado acadêmico em ensino, né, onde eu falo sobre as questões de deficiências e repenso um pouco essas questões da deficiência e até mesmo do próprio diagnóstico. Uhum. E estou aí dando os primeiros passos no doutorado, né? Perfeito, tá me ajudando aí com as ideias aqui na Estadual do Norte Fluminense, que é a UENF. Enfim, tô aí, tenho pós também em autismo, em algumas outras coisas, e seguindo aí o campo da pesquisa, né, do ensino e também da extensão agora com projetos aqui na universidade, porque eu também sou professor universitário, dou aula para o curso de fonoaudiologia aqui do Uniflu, na cidade de Campos dos Goytacazes, que é interior do Rio de Janeiro, né? E hoje trabalhando aí também nesse lugar maravilhoso que é o Instituto Te Amo, que a gente trabalha com questões de neurodesenvolvimento, basicamente com crianças
com transtorno do espectro autista, né? A nossa grande clientela é o nosso foco lá no Instituto. Temos aí um povo aí para ouvir essa noite aí de partilha do Que desenvolvimento legal. de linguagem, falar um pouquinho de linguagem, né? Que bom. Como vocês viram, o Diego gosta pouco de estudar, né? Ando também em filosofia, né? Esqueci de falar. O Diego é um eterno aprendiz. É amante da aba, né? Que é a análise do comportamento aplicada. Inclusive, agora eu estou lá na UFSCar também, estudando aí a aba. Já tenho o curso de aba, já trabalho com aba há muitos anos, mas agora eu estou lá na Federal de São Carlos, estudando um pouquinho aí sobre a análise do comportamento aplicado, e é maravilhoso, né? Muito bem. E no tempo que sobra, você dorme, né? Deve ser 1 hora por dia. Só para a gente faz reunião, a gente fica, eu e você, vai escrever. Isso mesmo, Di. Então, Di, vamos lá. Vamos começar então a falar, né, sobre o desenvolvimento da linguagem. E conforme você for falando, inclusive, eu vou acompanhando as perguntas aqui, vou te fazendo, conforme as pessoas forem perguntando. Então, pessoal, sinta-se muito à vontade para, conforme a gente estiver conversando, vocês fizerem perguntas e eu vou repassando aqui, acompanhando e repassando aqui para o Diego. Mas eu vou brevemente falar, né? Ele vai falar pra gente a importância da linguagem, né? Ele vai fazer uma diferenciação aí da questão da linguagem, da voz, da fala. Falar um pouquinho desses marcos do desenvolvimento da linguagem, mas focando principalmente na fala. E falar um pouquinho também de como os pais podem estimular, né, as crianças em casa para que tenha um desenvolvimento adequado aí dessa fala, né? Porque quando a gente fala de marcos, a gente fala do que é esperado, mas nem sempre a criança, né, ela começa a falar, ela apresenta realmente naquele tempo que a gente espera, né? Então, o que a gente pode fazer para ajudar ela a desenvolver essa linguagem, essa fala, e quando, né, que os pais podem sim se preocupar e procurar um especialista, tá bom, Di? Então, pode começar a falar, por favor, e a gente vai batendo um papo e eu vou te fazendo as perguntas, tá bom? Vamos lá. Então, eu preparei algumas coisas aqui para essa noite, mas aí acabou que agora eu estava saindo do trabalho, correndo, e eu falei, cara, vamos fazer um bate-papo, né? Porque eu sou desses daí, né? Vamos trocar, vamos trocar experiências aqui, né? Então, eu estava pensando assim, se a gente pegar a linguagem e a gente adentrar, né, algo bem profundo e bem na raiz, a gente vai acabar perdendo muitas horas e muito tempo aqui discutindo de fato o que é linguagem e perpassando por muitos subcampos aí da linguagem. Então, vamos resumir isso tudo e a gente volta para uma questão mais prática para ajudar os profissionais, os pais, as mães que estão aqui, né? Que às vezes ficam, eu tenho meu filho assim, mas eu não sei como lidar, eu não sei como fazer. Então hoje a gente vai aprender aí um pouquinho a como lidar com essas questões, né? Primeira Perfeito. coisa que eu vou dizer é que quando a gente pensa em linguagem, basicamente as pessoas já ligam isso à fala, né? E acontece não só no nosso meio aí social, mas isso acontece muito na faculdade também. Então, muitos alunos hoje, quando às vezes eu falo assim, esse fulaninho aí, como é que tá, como é que estão os aspectos de linguagem dele? E eles falam assim, professor, ele não fala. E aí eu viro e falo assim, não, eu quero saber linguagem, não quero fala. Então, a primeira coisa que a gente precisa desfazer nessa noite é a ideia de que fala é igual a linguagem. E não é. Né? Se a gente pudesse separar em 3 grandes grupos, a gente começaria com o primeiro grupo, que é o grupo da voz, o segundo grupo, que é o grupo da fala, e o terceiro grupo, que é o grupo da linguagem. Então, a gente vai observar que a voz, na verdade, é qualquer som produzido pela prega vocal. Então, se eu faço isso é voz, tá? Não está articulado. Quem ouve não entende, mas é voz. Então, isso já é voz, né? Quando eu falo de fala, eu estou pegando esse som produzido pela prega vocal e estou articulando esse som. Então, eu estou usando os meus lábios, eu estou usando a minha língua, eu estou usando o meu palato duro, eu estou usando a minha úvula, que é o sininho que fica lá atrás, né? Então, quando eu pego esse som que sai da prega vocal e eu articulo esse som, aí eu tenho fala, né? Só que fala é diferente de voz, porque a voz é só o som, a fala é esse som articulado. E os dois
são diferentes também de linguagem. Porque quando a gente fala de linguagem, a gente precisa lembrar que linguagem é qualquer signo linguístico que a gente utilize para se comunicar. Então, se, por exemplo, eu olho para a Feira agora aqui, dou um sorrisão, ela vai entender que eu tô Feliz? feliz, né? Se eu olho para a Fernanda agora e faço cara de choro, a Fernanda vai entender que eu estou triste ou que eu estou passando por alguma situação mais complicada, né? Se eu mostro uma placa para a Fernanda aqui com E e um risquinho no E, ela vai entender que ali é proibido estacionar. Se eu faço para a Fernanda, por exemplo, ela não vai entender nada, mas eu falei que eu falo Libras. Já se eu me comunico com uma pessoa com deficiência auditiva, aí ela vai me entender. Então, tudo é signo. Dançar é linguagem, expressão facial é linguagem, expressão corporal, movimento, desenho, símbolo, tudo que a gente utiliza para comunicar é linguagem. E aí, quando a gente entende isso, a gente consegue entender que a fala é diferente da linguagem, mas a linguagem abraça, porque a fala é uma das formas de expressão, né, que estão dentro desse campo gigante que é a linguagem. E se eu penso em voz, a gente vê que a fala abraça ela, mas que a linguagem, que é esse campo maior, abraça as duas. Então, essas duas áreas que eu disse são abraçadas pela linguagem. Então, quando a gente pensar ou falar sobre linguagem, a gente não pode ligar isso à voz, a gente não pode ligar isso somente, né, à voz ou somente à fala. A gente precisa entender que é um campo, né? São muitos signos que a gente pode utilizar para se comunicar. E isso é linguagem, né? E a gente nasce pronto? Não. A gente vai desenvolvendo essas habilidades com o passar do tempo. A Fer trabalha, por exemplo, com criança e ela vê exatamente essa diferença, né? Uma criança, quando ela chega na escola, ali naqueles anos iniciais, e o quanto essa criança vai desenvolvendo habilidades e capacidades que antes ela não tinha, né? Tudo através de brincadeiras, através do lúdico, através do faz de conta, através Através de estímulos, né? Exatamente. Que são exatamente esses estímulos, né? Então, muitas vezes eu ouvi falando na terapia, né? Vou parar de trazer o meu filho aqui, porque meu filho só vem brincar, né? Então, o que acaba sendo uma das maiores ignorâncias do mundo. Queridos, a gente precisa entender que é exatamente o brincar que proporciona à criança o desenvolvimento da linguagem. E aí, quando a gente pensa em desenvolver linguagem, a gente precisa lançar mão desses recursos facilitadores, né, que vão levar a criança a experimentar o mundo de diversas formas. Então, não tem como uma criança desenvolver linguagem, não tem como uma criança aprender habilidades se ela não experimentar o mundo. Então, criança tem que subir no tobogã, ela tem que escorregar, ela tem que cair, ela tem que machucar, ela tem que bater no outro, ela tem que também tomar um tapinha. Ela pode dar mordida, mas também vai levar mordida. Isso é natural. Afinal de contas, a gente só aprendeu que o jiló é amargo porque a gente comeu o jiló. A gente só aprendeu que o açúcar é doce porque um dia foi dado pra gente e a gente experimentou. Né? Na área da pedagogia, a gente diz que a criança, a criança brincando, na verdade, é a maneira dela explorar e se comunicar com o mundo, né? Então, Exato. não é só um brincar livre, né? Existe o brincar que ele é mais direcionado, né? E quantas coisas a gente, dentro da escola, não consegue identificar na questão de desenvolvimento da criança através do brincar, né? Então, olha o quanto ele é importante. E o brincar, inclusive, Fer, ele se faz tão importante que o brincar hoje é utilizado para vários testes. Por exemplo, a gente tem o PROC, né, que é um teste que a gente usa para observar exatamente questões de comportamento, de linguagem, e que a gente utiliza brinquedo, né? A gente tem a avaliação de desenvolvimento da linguagem, que é o ADL, muito utilizado por psicólogos, e que a gente utiliza brinquedos, né? A gente tem aí o
o teste que a gente estava validando, eu, o Ricardo, lá, o pessoal da Unicamp, né? Que é a CLO, né? De linguagem oral, compreensão de linguagem oral, e a gente utiliza brinquedos. Então, a importância do brinquedo e do brincar na formação e desenvolvimento linguístico desse sujeito, né? Porque é aí que o sujeito vai experimentar. O Piaget falava isso. É aí que o sujeito experimenta o mundo, é aí que o sujeito bota para fora quem ele realmente é. É aí que ele tem a oportunidade de experimentar coisas que talvez ele nunca vai experimentar. Sim. E aqui não sei como é a realidade aí das pessoas, mas muitas pessoas aqui vão pegar uma coisa básica, né? Não tem a oportunidade de andar de avião. Eu conheço muitas pessoas que nunca andaram de avião, né? E exatamente no brincar, elas realizam aquilo. Então, elas conseguem mensurar, por mais que nunca tenham andado, mas elas conseguem imaginar como é, elas conseguem brincar e elas montam. Hoje eu estava conversando, né, com um amigo, e ele falava, o meu pai pegava os palitinhos ali, os gravetinhos, colocava no chão, cercava de grama e falava, ah, esses daqui são os meus boizinhos, esse daqui é o cercadinho do curral. Então, é exatamente, é brincando que a criança vai aprender. Agora, é lógico e óbvio que esse brincar também não pode ser um brincar perdido, né? Esse brincar, ele precisa ter um significado para que ele seja eficaz aí dentro da estimulação de aspectos linguísticos da criança. Então, se a gente pega um brinquedo, um brincar por brincar, isso fica muito vago. A criança pode desenvolver? Pode, claro, óbvio, né? Até porque ela está brincando, ela está viva, o cérebro está processando. Mas quando a gente sabe o que quer e quando a gente direciona esse brincar, a gente consegue estimular habilidades específicas, tá? E daí, como eu já falei, né, essa diferenciação entre a fala, a voz e a linguagem, a gente precisa também dividir a linguagem em dois grandes campos, né? Porque isso vai ajudar a gente a entender esse processo. A gente tem um campo que é a linguagem receptiva e a gente tem um outro campo que é a linguagem expressiva, né? Então, o que é a linguagem receptiva? É aquilo que eu recebo, é aquilo que eu entendo, é aquilo que eu compreendo. Tá? E o que é a linguagem expressiva? É aquilo que sai de mim para o interlocutor, é o que eu utilizo para me comunicar, tá? Então, a fala é um tipo de linguagem expressiva, tá? Então, Fê, quando a gente pensa aí hoje na linguagem receptiva, a gente sabe que essa criança ela precisa ter uma boa recepção, uma boa compreensão de mundo para que então ela possa vir a desenvolver outras habilidades, né? O Paulo Freire falava, por exemplo, que antes das crianças começarem a ler, elas precisam ler o mundo. Então, uma criança ela não vai conseguir ler enquanto ela não entender que onde há fumaça, há fogo. Tá? Então, é através das experiências, através do brincar, através do fazer, do refazer, do pensar e do repensar, que essa criança vai desenvolvendo essas habilidades. Então, é preciso investigar se essa criança compreende, é preciso investigar se essa criança está entendendo tudo que está sendo dito a ela. Por exemplo, no consultório eu recebo muitas crianças, às vezes, que chegam lá com diagnósticos de transtorno de aprendizagem, né? E quando eu pego aqueles testes, aquela caixa de testes piagetianos, né? Eu acho que você deve conhecer, que são 13 testes piagetianos. Quando eu vou aplicar aqueles testes, a criança muitas vezes não consegue ter habilidade de conservação. Então, ele não consegue conservar volume, ele não consegue conservar líquido, ele não consegue conservar espaço, ele não consegue conservar um monte de coisa. E a gente observa que esse cérebro dessa criança não está preparado, né, para outras habilidades que as pessoas querem que ele desenvolva. Então, eu quero que o meu aluno escreva. Como é que eu quero que o meu aluno escreva se o meu aluno ainda não tem a habilidade de conservar? O meu aluno ainda não chegou em um nível cognitivo que lhe permita isso, né? E aí eu preciso pensar em linguagem, aí eu preciso pensar em como é que está essa recepção, como é que esse sujeito está recebendo as informações para que ele possa, então, processar isso a nível mental, né, a nível cognitivo e responder, né? Responder isso através de uma linguagem expressiva, né? Expressiva através daquilo que ele recebe.
Então, isso é muito corriqueiro acontecer lá no consultório, né? Muitas crianças chegam dessa forma, já com diagnósticos fechados, já com casos que já está tudo fechadinho, não está tudo certo. E aí, quando a gente vai reavaliar e quando a gente vai rever essas situações, a gente descobre que, na verdade, esse sujeito não tem competência cognitiva ainda para isso. Mas não é porque não tem, porque tenha um transtorno. Ele não tem porque não foi estimulado. Daí a Uhum. é da gente retomar as nossas brincadeiras de infância e papais, mamães e profissionais que estão aqui me ouvindo, vamos aproveitar esse tempo de pandemia para que papais e crianças estejam brincando juntos. Vamos resgatar o pula-corda, vamos resgatar a amarelinha, vamos resgatar o pique-esconde, pique alto e tantos outros piques que a gente tem e tantas outras brincadeiras que a gente tem nesse tempo. Além de estar fortalecendo esse vínculo, esse elo entre pai e filho, entre mãe e filha, esse vínculo familiar, gerando confiança, né, e segurança, o que favorece também no desenvolvimento da linguagem e desenvolvimento também de outras habilidades, a gente vai estar aí desenvolvendo habilidades metalinguísticas, né, que podem logo depois serem parceironas aí nesse desenvolvimento de outros aspectos linguísticos do seu filho. Então a gente precisa pensar, repensar e voltar àquele tempo. Hoje a gente encontra tudo pronto, né? A criança nasce, ela já recebe um celular nas mãos e às vezes os pais falam para mim assim: ele não entende nada, não sabe nada do que está acontecendo, né? E eu que trabalho com transtorno do espectro autista, né? Uhum. Não sabe nada, não entende nada do que está acontecendo, mas quando pega o celular, ele mexe, ele sabe mexer tudinho, ele acha tudo, ele sabe tudo e tal, tá. E eu falo assim, pois é, mas não pode ficar tanto tempo exposto, né, a telas. Então a gente sabe que as crianças hoje, elas nascem e por conta da correria, e eu quero que vocês me entendam que eu não estou culpando nem pai, nem mãe, nem ninguém, mas por conta da correria, né, da nossa correria, porque afinal de contas a gente tem que trabalhar, a gente tem que pagar conta, a gente tem que colocar comida em casa, a gente tem que sustentar filho, a gente tem que ajudar na casa, a gente tem que pagar aluguel, a gente tem que pagar Netflix, a gente tem que pagar tanta coisa, né? Então a gente acaba tendo que correr muito, muito, muito. E o que acontece? A educação dos nossos filhos vai ficando para trás. E quem perde são só os nossos filhos, Eu tá? acho que, Odi, falando sobre isso, não é questão de culpabilizar, a gente consegue compreender mesmo que os pais, né, têm uma correria e que às vezes, até nesse período que a gente está vivendo, né, ter que conciliar pai e mãe em home office, a criança em casa, não é nada fácil, né, principalmente com criança pequena. Mas é mesmo os pais terem, é os pais terem esse olhar bem mais atento a isso, né? A evitar, quando pode, evitar esse uso de telas. Até eu ia te colocar essa pergunta, assim, né? Se você puder explicar um pouquinho do ponto de vista fonoaudiológico, né? Que a gente lê muito que o excesso de telas, né? Televisão, tablet, celular, ele não é favorável para o desenvolvimento da linguagem. Em que sentido que a gente pode dizer que ele não é favorável, né? Porque às vezes os pais ficam pensando, mas eu coloco ali uma musiquinha que fica falando várias palavrinhas, várias frases, por que não? Entendeu? Sim. Você consegue dizer um pouquinho isso, por favor? Claro. Então, quando a gente pensa em tela, a gente está pensando num aparelho que está emitindo um som, uma música, e essa música está chegando ao meu cérebro, eu estou entendendo aquela música, mas eu não posso trocar. Então, eu recebo, mas eu não jogo para fora, né? Eu recebo, mas eu não estou externalizando. Eu estou recebendo, mas eu não estou expressando. Então eu fico o dia inteiro só recebendo, 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 mas eu não sou estimulado a processar isso que eu estou recebendo. E aí que está o grande problema, né? De ficar muito tempo exposto a telas. É legal usar novas tecnologias no consultório, é super legal, eu sou super adepto, eu tenho um tablet maneiríssimo que eu levo para as crianças. Eles falam, Retio, adoro esses jogos. Então, assim, é muito legal, a gente precisa utilizar, até porque a galerinha está super antenada. Uhum. Precisa selecionar o que a gente vai usar, como a gente vai usar, quando a gente vai usar e de que forma.
Ele né? não pode ser uma substituição da relação que você estabelece com a criança, né? Exatamente, do fazer entender, do fazer expressar, né? Então ele não pode substituir, nem vai substituir as nossas inter-relações, né? Então, às vezes, eu tenho um estagiário, né? E às vezes eles perguntam assim: nossa, professor, por que que quando a criança chega no consultório, antes você fica ali conversando um tempo, você quer saber como é que foi a semana, o que que ele comeu, o que que ele brincou, o que que ele fez, o que que aconteceu de bom, o que que aconteceu de ruim, como é que foi na escola. E eu falo para eles assim: é muito importante que primeiro a gente estabeleça um vínculo afetivo, porque isso favorece linguagem. Mas também é importante que a gente estimule muitas habilidades através do conversar. Então, ele não sabe, mas eu estou trabalhando funções executivas, eu estou Uhum. trabalhando sequência, eu estou trabalhando memória, eu estou trabalhando atenção, eu estou trabalhando milhares de outras habilidades que ele sequer está pensando que eu esteja trabalhando e ele já está em terapia sem saber, né? Existe uma intencionalidade, né? Exatamente. Então eu acho que o segredo da questão é exatamente esse, né? E aí eles ficam assim: Tigo, eu posso jogar? Sim, pode jogar. Então presta atenção. Primeiro a gente vai fazer um jogo aqui que o tio separou, ou então primeiro a gente vai para o chão e a gente vai rolar e a gente vai brincar hoje de pintar, pinta aqui meu corpo, deixa eu pintar você. Pinta o rosto, pinta o espelho, e a gente vai pensar como fazer e o que fazer adequado para cada criança. E logo depois, a gente tem um tempo, claro, que eu combinei com ele, ele pode ficar ali 10 minutos para que ele use, né, novas tecnologias, ou então a gente pode lançar mão dessas novas tecnologias também nesse trabalho. Aconteceu um caso muito engraçado no ano passado, que eu peguei uma criança com autismo, com mutismo seletivo, né, então ele não falava, só falava com a mãe e com o irmão, e foi muito legal, assim, porque eu consegui com que ele falasse, porque ele tinha um brinquedinho, que tinha um microfone que amplificava a voz dele, né? E saía com a voz do Alvin e os esquilos. Então, eu sentava no chão e montava, né, algumas palavras, aí eu montei a palavra, peguei e comecei a falar. Cachorro! Aí saiu. E eu falei: agora é a sua vez. E ele foi e montou. Aí ele montou, eu falei: o que que tá escrito aí? E ele não queria falar, porque ele não falava com ninguém. E aí ele olhou para mim e fez assim, que não. Aí eu falei: então você vai falar no microfone do Alvin, porque se eu paguei esse mico, você também vai pagar. E aí ele foi e falou: gato! Eu falei: ah, mas você fez igual o gato, você tá miando, tem que falar. E aí ele foi e falou: gato! E a partir dali a gente começou a trocar algumas palavrinhas, enfim, né? E a gente observa que existem muitas formas de estimular e de trabalhar essa criança para desenvolver linguagem, né? A gente só precisa olhar essa pessoa de perto. Quem é esse sujeito? O que que ele gosta? De que forma, né? É óbvio que a gente não vai fazer as vontades dele, né? Mas a gente precisa saber, pelo menos, quais são as preferências, né? E hoje, por exemplo, o meu maior domínio é dentro do autismo. Então, a gente lá no Instituto, a gente tem, inclusive, uma tabela de progressos. Então, a gente verifica 4 grandes dimensões de linguagem, né? A gente Uhum. verifica aspectos de linguagem. Então, como é que ele está na área fonológica? Como é que esse sujeito está numa área morfossintática, que a gente junta morfologia com sintaxe, né? Como é que está numa área pragmática? Então, na questão léxica. Então, vai verificar esse sujeito num todo. Até porque a gente precisa entender que nós temos uma gramática, nós temos uma língua e essa língua precisa ser estudada a fundo, né? Então a gente tem muitos instrumentos que a gente pode estar utilizando, né? Ô, Di, deixa eu te fazer uma pergunta. Falando nessa visão, né, de compreender, né, a criança como um sujeito, como um todo, né? Não só olhando, olha, ele não está falando, não sei o que acontece, né? Tem uma pergunta aqui, vou colocá-la para você, ó, da Iana Alves, que na verdade é uma dúvida uma coisa que muitos pais passam, né? E eu acho que lá no consultório você deve acompanhar demais exatamente essa situação dos 2 anos. Ela falou assim, ó: estou muito preocupada. Meu filho tem 2 anos, ele tem uma boa coordenação motora, mas não fala quase nada. Eu li em algum lugar que com 2 anos e meio ele está formando frases com pelo menos 2 palavras.
Quantos casos de crianças com 2 anos, as mães chegam lá e falam pra você, né? Meu filho ainda não tá falando, e aí vem a tal comparação. O filho da amiga tá falando com 2 anos, já fala muito mais. Então, o que você tem a dizer pra ela? Os meus dois últimos atendimentos hoje foram exatamente duas avaliações com a mesma questão. Meu filho tem 2 anos e ele não fala. Uma levou no parquinho e ficou, só o meu que não fala. E a outra está desesperada porque na escola todo mundo fala, na aulinha online ali todo mundo fala e só ele que não fala, né? Isso é Então, recorrente com 2 anos, né? então vamos lá. A criança, quando ela chega próximo aí a 1 ano, né, a gente já pode esperar que essa criança esteja falando aí, em média, mais 5 palavras. Mais 5 palavras que a gente consiga entender, né? Uhum. Então, ele vai falar mamãe, ele vai falar papai, ele vai falar vovó. Geralmente são bilabiais que são mais fáceis, né? Papai, mamãe, enfim, qualquer outra coisa, tá? E depois ele vai desenvolvendo outras palavras. Quando a criança faz 2 anos, a gente tem muitas classificações, né, Fer? Então não dá para a gente dizer assim, com 2 anos o meu filho tem que estar falando isso. Até precisa entender que cada organismo é único, né? E que cada organismo vai responder de uma forma. Hoje, dentro da epistemologia, a gente sabe que por mais que os sujeitos sejam gêmeos, nasçam dos mesmos pais, estejam nas mesmas casas, comam a mesma vida, cada um vai ter o seu desenvolvimento específico, né? Então a gente precisa entender que por volta dos 2 anos, embora existam muitas classificações, essa criança, de fato, ela já tem que estar falando de 25, 50 palavras ou até mais, né? E já formando algumas frases simples, né? E com 3 anos, eu considero que essa criança precisa estar falando tudo, até porque hoje a gente vive num mundo aí super antenado, né? A não ser que haja uma questão aí de ambiente, de alimentação, porque também influencia no desenvolvimento da fala, tá? Então a gente precisa entender isso daí. A fala está dentro da linguagem, e se eu tenho uma dificuldade de fala, eu vou ter problemas no desenvolvimento da linguagem, tá? Uhum. Então a gente precisa entender isso, né? O que pode ser? Meu filho tem 2 anos, ele tem uma ótima coordenação motora, mas ele ainda não fala. Então, quando a gente pensa em aspectos linguísticos, a gente pode pensar que esse sujeito ou recebe um tratamento muito infantilizado, ou ele tem alguma questão ligada à hipotonia muscular, né? Ou seja, músculo mais molinho, porque pode respirar pela boca, ou então pode estar na chupeta até hoje, ou então pode estar com mamadeira. E aí a gente vê também que a chupeta e a mamadeira são questões que vão levar a uma dificuldade de desenvolvimento emocional. Então essa criança vai nutrindo sempre o pensamento de que ela é bebê, né? Então, eu sou bebê, não vou falar direito, né? Essa criança pode também ter algumas questões emocionais que estão influenciando nesse processo do desenvolvimento da fala. Além disso, né, muitos outros fatores. Só que a gente também leva em conta aspectos neurobiológicos e neurológicos. Então, dizer o que é muito vago, porque a gente precisa fazer um estudo dessa história para entender. Mas a gente Entender precisa um todo, né? Todo o ambiente em que ele vive e como isso acontece. exatamente que esse todo vai influenciar. Então, se a gente pensa em questões neurológicas, pode ter alteração de linguagem. Se a gente pensa em questões neurobiológicas, pode ter alteração de linguagem. Se Uhum. em questões só emocionais, pode ter alteração de linguagem. Se essa criança come comida, só comida molinha, pode ter alteração de linguagem. Se essa criança não tem contato com outras crianças e não brinca, não tem contato com outras pessoas, pode ter alteração de linguagem, né? No entanto, hoje a gente tem uma nova nomenclatura que surgiu, que são os autismos digitais, né? E aí, muito cuidado com esse termo, porque uma vez eu fui usar isso num congresso, uma pessoa quase me bateu. Então, a pessoa não era da ciência, era um pouco lá das humanas e ficou meio revoltada quando eu disse isso. Mas a questão é a seguinte, deixa eu me explicar aqui, né? Uhum. Quando a gente fala de autismo digital, a gente não está trazendo isso enquanto algo
enquanto um adjetivo, né? A gente não está falando disso. A gente está falando que hoje a gente tem um transtorno, que é o transtorno do espectro autista, que esse sujeito ele tem dificuldade em relação a aspectos de linguagem, mas também em relação a aspectos de sociais, né, de socialização. Então, quando essa criança fica muito exposta a telas, ela começa a desenvolver esse tipo de comportamento, né? Então, ela pensa como tal. E aí, quando a gente fala de comportamento, né, eu que sou da análise do comportamento, da aba, a gente precisa entender que o pensamento também é comportamento. Skinner dizia isso, né? Então, a partir do momento que ela se comporta, né, que ela pensa como uma criança com transtorno do espectro autista, ela passa a se comportar como tal. E aí, então, ela não tem um transtorno do espectro autista, mas ela tem um autismo digital, né? Então, assim, recebe, ao invés de ser autista, ela é uma autista digital por conta da influência. O comportamento está dessa forma por conta da influência de excesso de telas, né? Autismo digital ou autismo de telas, né? Que está sendo discutido hoje, que está dando aí muita bagunça, muito burburinho, e uns brigam de cá, outros brigam de lá, uns acham ruim do nome, outros acham ruim do outro nome. Enquanto isso, eu estou aqui só de camarim assistindo. Principalmente agora, né, que o uso de telas ele passou a ser praticamente obrigatório para as escolas conseguirem chegar na casa das crianças, né? Ô, Di, nessa questão aí da Iana, do filho de 2 anos, que ainda não fala, eu como pedagoga, eu tenho um aspecto que eu vejo muito na minha prática pedagógica, né? E vou expor isso e que é extremamente importante. Quando a gente falou do desenvolvimento da linguagem, da fala, a gente tá falando muito da questão de estimulação, de estimular, né? E aí o que eu vejo muito acontecendo é assim, crianças pequenas, né? Pega lá o bebezinho e daí assim, o bebezinho, como que ele começa a se comunicar? Primeiro é o choro, depois quando ele consegue identificar ali, conhecer o corpinho dele melhor, ele começa a apontar, né? E aí, muitos pais fazem o quê? A criança aponta uma bola, né? Porque ela quer a bola. Ela fica apontando e fica naquele choraminguinho. O pai vai lá e pega a bola, porque o pai entende, o pai e a mãe entendem que ele quer a bola, né? Sim. E aí vai lá e... Estabelecida, um dialeto estabelecido ali entre eles, né? Isso, Acaba sendo a comunicação, né? comunicação, é linguagem, mas entre eles. E aí a gente precisa pensar num aspecto que eu quero falar depois que você terminar, que eu vou ficando Tá. nervoso, vai vindo tudo na minha cabeça. Tá, não, é rapidinho, vou terminar. Mas o que acontece? Aí a criança quer água, ela aponta lá pra geladeira, porque ela sabe que a água fica lá, o pai vai lá e pega, a mãe vai lá e pega, né? E aí, o que acontece? Você não estimula o seu filho, porque tudo que ele quer, você entende, né? E tudo bem o pai e a mãe entender, mas para estimulação da linguagem, da fala, é necessário você conversar com a criança. Então, você sabe que a criança quer a bola, você não precisa ir lá pegar, você pode falar, ah, você quer a bola? É a bola que você quer? Eu vou lá pegar a bola pra você. Olha, eu trouxe a bola pra você. Às vezes os pais têm a sensação, quando a gente fala que precisa fazer assim, fala, mas meu filho não é retardado, né? Mas não é essa a questão. A questão, na verdade, é a estimulação. Porque a criança ela está ouvindo, ela está processando e ela vai assimilando que aquele objeto se chama bola. E quando ela deseja aquele objeto, ela precisa falar bola, né? Exatamente, Fê, exatamente. E aí, quando a gente fala dessas questões, né? Ah, mas o meu filho fala, mas o meu filho pede, mas o meu filho isso, meu filho aquilo. A gente não pode esquecer de uma coisa que se chama funcionalidade, né? Então, essa criança está dando funcionalidade à fala, essa criança está dando funcionalidade ao sinal que ela está utilizando, essa criança está dando funcionalidade à emoção que ela está sentindo, essa criança está dando funcionalidade àquilo que ele está vivendo. Isso é muito importante, a gente não pode esquecer da funcionalidade. Porque quando a gente pensa em linguagem, a linguagem ela não é vazia, a linguagem ela tem uma função, então a função é comunicar. Então, assim, peraí, assim, muitas vezes no consultório, né? E eu viro e falo para os pais assim, pai, mãe, seu filho fala? E eles falam sim. E o que que ele fala? Né? Ah, ele fala algumas palavrinhas e tal. E eu falo, ah, legal. Mas esse falar
ele é funcional ou não é funcional? Né? E aí eles não sabem. Porque assim, o pai e a mãe em casa vão entender, mas as pessoas de fora não entendem, né? E aconteceu um caso muito engraçado que eu conto e as pessoas riem, né? Mas uma vez eu estava atendendo um paciente, ele chegou para avaliação, e aí eu perguntei assim, mãe, o seu filho fala? E ela falou assim, fala, várias palavras. Eu falei assim, sério? Então mostra para mim. O filho dela era encefalopata, era cheio de complicações, enfim. E tinha, obviamente, um transtorno ali de linguagem, né? Uhum. E aí ela falou assim, ele vai falar, quer ver? Filho, fala aí pro tio. E aí a criança fez assim, aí ela, Papai Noel, tá vendo? Aí eu falei, ah, Papai Noel. Pede para ele falar outra. Aí o menino foi, ela, abóbora, tá vendo? E eu falei, tá. Mas aplicado a esse contexto, o que, que tem a ver o Papai Noel e a abóbora? Entendeu? Então, Uhum. primeiro era fala, né? Porque estava saindo um som, uma fala jargonada, né? Que a gente chama. Era algo sem sentido, ininteligível, ninguém conseguia entender. A mãe supunha que fosse aquilo, né? Ela imaginava que fosse aquilo ali, e aí ela, até por conta de uma expectativa de querer que o filho falasse, isso é totalmente compreensível, né? Porque o sonho dela era que o filho falasse diante da situação, da patologia que ela trouxe, mas a gente precisa entender que para que seja, né, para que haja linguagem, isso precisa ser funcional. É, E aí, para que tenha uma comunicação, precisa que o outro compreenda, né? O que ele falou. Na verdade, ali a mãe compreendia por convivência, né? nem ela entendia, Fê, porque É, ela era uma convivência, então ela entendia o que ele, né? é, A intenção dele, mas ela também não compreendia a palavra, né? Mas para haver comunicação, precisa que o outro te entenda, né? sim. E aí, por exemplo, quando eu falei daquele progresso, né, desse coisinha de progresso de habilidades, que a gente utiliza no autismo, mas eu utilizo para todos os pacientes, porque a aba, enquanto ciência, né, ela não é método, ela é ciência, então ela serve para todos. A gente pergunta, por exemplo, aqui, dentro do desenvolvimento de habilidades comunicativas, né, e a gente tem o primeiro tópico, que é o de contato visual. Uhum. Consegue olhar para o adulto quando chama pelo nome? Ele mantém contato ocular pelo menos um segundo quando é chamado pelo nome. Ele olha nos olhos de outra pessoa durante uma interação de aproximadamente 3 segundos. Ele olha nos olhos por 5 segundos. Ele olha quando ele está engajado em alguma brincadeira, em alguma atividade. Ele olha a uma distância de 3 metros. Ele olha a uma distância de 5 metros. Tá? Ele olha a distância de 5 metros e engajado numa atividade. Oi, voltou? Voltou, voltou. Ele olha uma distância de 3 metros engajado numa atividade, a 5 engajado numa atividade, ele olha para mais de uma pessoa alternadamente ali, né? Ele olha para mais de uma pessoa quando duas chamam também de forma alternada, e a gente vai passando várias habilidades funcionais, né? Então não Uhum. basta só falar, mas precisa ser funcional. Não basta só chegar num consultório, não basta só chegar mas precisa ser funcional, esse comportamento. E aí, quando eu falo comportamento, eu estou falando pensamento. Estão me ouvindo, gente? Oi, tá me ouvindo? Voltou. Então, assim, quando eu falo comportamento, eu estou falando de pensamento. Então, Uhum. essa criança que chega à escola precisa ter um pensamento funcional, entender o que é a escola, entender quem é o professor, entender o que está acontecendo ali, entender quem são os amigos, entender para que servem os amigos. Então, isso para crianças neurotípicas ou não, ou seja, para crianças que têm Uhum. transtorno ou não, né? Isso precisa ser funcional. Então, tudo Uhum. que a gente faz precisa ser funcional. Na semana passada, uma mãe falou assim: eu acho que meu filho está chorando por causa do jaleco que você está usando, o jaleco branco. E eu falei para ela assim: ué, mas todas as vezes, durante a vida do seu filho, todas as vezes que ele encontrar um jaleco branco, ele vai chorar? Isso tá certo? Ela, não. Eu falei, pois é, esse comportamento está disfuncional. Então, a análise do comportamento, ela se propõe a estudar esse Uhum. comportamento para mudar exatamente esse estímulo antecedente,
trabalhar essa resposta e aí, então, esse estímulo consequente ser diferente. E está interligado a aspectos de linguagem, né? A gente precisa de Perfeito, linguagem para a análise do comportamento, a gente precisa de linguagem para entender a análise do comportamento e a gente precisa de linguagem para entender as consequências do que vai acontecer, né? E a gente sabe que perfeito. cada tem o seu tempo, e aí você utilizou isso lá no início, né? Quando a gente fala de funcionalidade, cada criança tem o seu tempo, mas também a gente não vai viver uma vida inteira esperando para que as crianças tenham aí o seu desenvolvimento, né? Então, o meu filho tem 3 anos e ainda não fala, mas falaram que ele vai falar como você. Esquece isso. Primeira coisa, se seu filho não está falando, você vai procurar um fonoaudiólogo. Ele é o profissional da fala, ele é o profissional da comunicação. E só ele vai poder te dizer se o seu filho vai falar, se o seu filho não vai falar, ou se está na hora, ou se ainda não está na hora. Nenhum outro profissional pode falar isso, tá? A respeito Di, da. falando nisso, eu quero comentar uma coisa que até a gente estava conversando outro dia, né? Que acontece muito. Eu sou pedagoga, né? Eu sou professora, mas acontece muito de professoras é, é, falarem para os pais, né? Darem diagnósticos, né? Quando a criança não está falando, qualquer outro tipo de atraso no desenvolvimento, né? Como pedagoga, eu tô falando, tá, gente? A gente não pode dar diagnóstico, né? Eu posso avaliar a criança ali, né, no dia a dia, eu posso até entender com toda a minha formação, eu posso supor algo, né? Eu posso, pra mim, mas eu não posso nunca falar para os pais. Eu tenho que sempre sugerir que os pais procurem o especialista. Eu não vou sugerir que a criança ela tenha algum tipo de distúrbio ou transtorno ou atraso. Eu vou sugerir que leve no especialista. Então, se fica aí um alerta, né? Para quando eu já vi situações assim. Eu tive uma amiga psicóloga que me procurou uma vez que o pai estava desesperado porque a professora disse que o filho era autista, sabe? A gente não pode, né? Nunca fazer isso. É, Quando a professora sugerir alguma coisa, ela tem que sugerir que você procure um profissional da área. Então, se atrasa na fala, na linguagem, vai procurar um fonoaudiólogo, né? É, Se a professora acha que é alguma coisa mais relacionada a transtorno neurobiológico, vai procurar um neuropediatra. Mas você sempre precisa procurar o profissional, né? Eu acho que isso é importante a gente deixar bem claro para que os pais não fiquem desesperados quando há esse tipo de profissional, infelizmente, de professora que toma esse tipo de postura, esse tipo de atitude que não pode, na verdade, né? Como dizia a poetisa contemporânea, cada um no seu quadrado. Não é mesmo? Isso mesmo. Ô, Di, deixa eu te fazer uma pergunta que você acabou falando e passou, né? Mas muito importante também que eu já vi acontecendo. Fala um pouquinho, né, para pais, mães e profissionais que estão acompanhando a gente, essa relação que existe e que muitas pessoas não sabem entre o desenvolvimento da linguagem, da fala e a alimentação. Então, é super importante, né? Primeiro porque, assim, a alimentação, uma alimentação adequada, além de fornecer nutrientes para fortalecimento dessa musculatura, essa alimentação, ela também vai auxiliar nesse processo de desenvolvimento da força do músculo, né? Então, a gente precisa pensar que é uma academia. Se eu entro na academia hoje, eu não vou conseguir levantar um peso de 100 quilos, né? Mas se eu treinar, possivelmente daqui a alguns anos eu vou conseguir. Agora, é pensar que a criança também, para que ela possa desenvolver a fala, ela precisa de musculatura. Então, por exemplo, para eu falar cama, né? Eu preciso, ó, cama. Então, eu preciso elevar a parte posterior da minha língua para fazer o cama. Então, eu tenho todo um complexo muscular, né? Ou seja, todo um aparato muscular envolvido com a produção desse som. E Não é aí, simples, né? quando essa criança só come alimento batido, quando essa criança está só na mamadeira, quando essa criança não come um alimento sólido, quando essa criança não recebe uma alimentação adequada, o que acontece com ele? Isso, ó, e a musculatura Fica rebaixa. flácido, né? rebaixa.
né? E aí o que que acontece? A gente chama de hipotonia. Então, se essa criança tem uma língua hipotônica, porque não é trabalhada, se essa criança tem um lábio hipotônico, porque não é trabalhado, se essa criança tem uma bochecha hipotônica, porque não é trabalhado, ela vai começar a falar igual fofão, né? Uhum. Quem é da época aí da Fernanda vai lembrar do fofão. Claro que não é da época. Mas né, vai começar a falar igual fofão, dessa forma. Então a gente precisa ter cuidado, porque a alimentação, além da questão nutritiva, ela também está ligada a esses aspectos aí de tonicidade da musculatura. E daí é muito importante. Perfeito, Di. Tem uma outra perguntinha aqui, ó, da Rayana, da Psicomotricidade, Campinas. Ai, Que estará aqui quarta-feira na live falando de estimulação motora para bebês, hein? eu estou indo. Ó, ela perguntou assim, Di, quando eu sei que a minha criança necessita de um fonoaudiólogo, até que idade eu posso esperar? Tá. Então, depende do caso, né, Rai? Por exemplo, se for uma criança que está com dificuldade para fala, é aquilo que eu estava falando com a Feira, assim. A gente precisa observar que com 1 ano essa criança já tem que estar falando umas palavrinhas. Com 2, essa criança já tem que estar falando aí mais de 50 palavras, né? E existem autores que falam que essa criança já tem que estar falando quase, né, chegando próximo dos 3, com 2, de 2,5 para frente, quase 1.000 palavras. É muita coisa, né? Com 3 anos, essa criança tem que estar falando tudo. Claro que o fone RAN e o LAN são mais difíceis, porque eles exigem, claro, um movimento mais específico de ponta de língua, né? Uma habilidade maior. Mas com 3 anos, essa criança tem que estar falando tudo. Então, se deu 3 anos e essa criança não está falando, ou está trocando letra, ou está ainda bem atrasada, opa, já passou da hora de mandar para o fonoaudiólogo, tá? Além disso, os casos do transtorno do espectro autista, eles precisam ser vistos, e até mesmo da apraxia de fala, eles precisam ser vistos de uma forma diferente, porque às vezes a criança fez 1 ano e não fala, e a gente, não, espera, vai falar com 2, vai falar com 3, porque o meu pai falou assim, porque o pai dele demorou, porque o pai dela teve, porque a mãe teve... Não, fez 1 ano, não está falando, procura o profissional pelo menos para orientar, né? Para a gente saber se existe algum problema em relação ao frênulo, porque ainda muitos lugares não realizam o teste da linguinha, para verificar se existe algum problema em relação às questões auditivas, se existe um problema em relação às questões também de estimulação em casa, se está ok, se não está ok. Quem vai poder direcionar isso é o fonoaudiólogo. Então, assim, eu costumo dizer que não tem idade, porque chega no meu consultório, às vezes, paciente com quase 70 anos e fala, eu falo bicicleta, acertar? Eu falo, tem, vamos conversar. E aí Que a gente, bonitinho. entendeu? Então não tem idade, na verdade, mas assim, notou que existe, né, algo um pouquinho fora da curva, vai para orientação, né? Então assim, eu recebo muita gente que eu só oriento e falo, volta daqui 1 ano. Oriento e falo, volta daqui 6 meses. Oriento, volta daqui 4 meses. Então, a gente orienta, a gente faz uma tabela e leva para esses pais aplicarem em casa, tá? Perfeito, Di. Ó, tem mais perguntas chegando aqui, ó. A psicóloga Tamara perguntou. Aí é da sua área. Qual a melhor ferramenta para trabalhar... Da sua área mais específica, na verdade, né? Qual a melhor ferramenta para trabalhar a linguagem com crianças autistas, sabendo que eles são muito ecolálicos. Então, acho que até seria legal falar da ecolalia, né? Exatamente. A ecolalia é aquela fala repetitiva, né? Então, por exemplo, ele pode falar uma palavra ou ele pode falar o final. Então, oi, tudo bem? Bem. Como é que você está? Tá. Né? A primeira coisa que a gente precisa trabalhar são os turnos de conversação, né? E o que são os turnos de conversação? É entender que uma hora sou eu, outra hora é você, né? E a gente precisa entender também trabalhar a linguagem receptiva e expressiva. Olha a importância. Então, eu falo, você responde, né? E de que forma a gente vai trabalhar isso? Né? A gente vai trabalhar através do lúdico. Então, a gente começa do brinquedo, começa do desenho, a gente começa do tatame ali, joga a bola para mim, joga para você, joga para mim, joga para você, e a gente aos poucos vai inserindo essas questões. Então, eu falo uma palavra e você não pode repetir a palavra que eu falei, você tem que falar outra. Então, toda vez que a bola vem para mim, eu te faço uma pergunta, e quando ela for para você, você responde. Então, a gente vai trabalhando através do lúdico, né? Não existe uma outra forma, né, de falar, de trabalhar assim, senão através do lúdico. Mas é importante também, Tamara, lembrar que
Nem todos são ecolálicos, né? Existem crianças que não possuem ecolalia, justamente por ser um espectro. Então, cada um vai se Uhum. apresentar de um jeito. Mas quando houver o caso da ecolalia, a gente pode lançar a mão dessas questões aí. E a gente vai trabalhando principalmente os turnos de conversação, a gente vai trabalhando as questões, as programações, até a ecolalia acaba sendo um comportamento, a gente pode trabalhar isso também na aba, né, mudando o estímulo antecessor, alterando essa resposta para que a consequência seja diferente, tá? Perfeito. Tem mais uma perguntinha aqui, ó, da Alana. Até que idade o gaguejar é considerado normal? Menina, peguei um gago hoje. Gente, tá tudo aqui na minha realidade hoje. Ah lá, que bom, Então, né? então, gaguejar não é normal, né? Então, assim, a gente precisa entender que existem duas coisas distintas. Existe a gagueira, que é a disfemia, e existe a disfluência, né? A disfluência ela é causada por questões emocionais. Então, assim, a gente observa que essa criança está passando por dificuldades emocionais e tudo mais, e ela pode disfluir. A gente também, quando a gente está muito alterado, muito nervoso, a Uhum. gente engasgando, a gente trava, né? O nosso ritmo de fala, que é a prosódia, ele é alterado. Então, isso pode acontecer com a gente, tá? Agora, a disfemia, que é a gagueira em si, aí já tem uma alteração, né? Aí a gente já tem uma alteração a nível neurobiológico e a gente já tem que trabalhar a programação dessa fala. Então, sabendo que gaguejar não é normal, começou a gaguejar, está acontecendo alguma coisa, bora procurar o fonoaudiólogo, tá? Sendo a idade que for, bora procurar um fonoaudiólogo. Perfeito, Di. A Tamara falou assim, e tem uns que são muito não verbais, né? Exatamente. E aí eu indico, Tamara, que eu tenho, posso levar. Tamara trabalha comigo, maravilhosa. A gente tá maravilhosa. Tamara pode, eu posso levar, tem um livro do Celso Boios que fala isso, ensinando fala para crianças com autismo. E ali a gente, o Celso, ele tem vários protocolos, o Celso é da UFSCar, né, lá o Celso é meu professor lá, e aí ele tem esse livro onde ele tem os protocolos para ensinar fala para crianças não verbais. Então é muito legal mesmo. E a gente tem os protocolos, tem o passo a passo de como ensinar, bem legal. A gente pode utilizar a comunicação alternativa, pode usar as pranchas, método TEACH, método PECS, a gente vai utilizando alguns métodos aí para o desenvolvimento dessas crianças, tá? Perfeito. O Diego, ele tem livro, ele sabe de livro para tudo que a gente precisa ler, né? A gente tá conversando e fala, eu tenho esse livro aqui. A gente pode até Eu e, Fer... combinar, né? eu e Fernanda, a gente começa a fazer, porque a gente tem o nosso encontro semanal, né? E aí a gente começa a conversar e tal, eu viro o celular e falo, olha aqui, Fê. E já tá no carrinho da Amazon, já tá comprando. Di, a gente pode até combinar, se você puder separar, então, talvez alguns títulos sobre o desenvolvimento da linguagem, mais Pode, específico para pais e mães, né, que não tenha linguagem tão técnica, e aí eu posto depois aqui nos stories para quem tiver interesse, pode ser? pode, com certeza. Só me cobra, né? Tá bom, pode deixar. E você quer falar alguma coisa para encerrar aí, que tá acabando o nosso tempinho, infelizmente. Pois é, eu quero falar que eu quero voltar. É só isso. Sem dúvida, a gente com certeza vai combinar uma próxima. Adorei. Queria mandar um beijo aqui, então, pro pessoal do Instituto Te Amo, né? Pro Luiz Maurício, ó, que tá falando aqui. Luiz Maurício é professor também, professor da Fono, professor da Odonto também. Luiz Maurício é odontopediatra, né? Um parceirão nosso aí também da fonoaudiologia, profissional excelente. O Camilo, que teve aqui também, que é fonoaudiólogo maravilhoso. A Thaíses também teve aqui, fono. O pessoal da Unicamp, Rai tá aqui, uma galera maravilhosa. A Rô Biomédica participando aí o tempo Minha todo. mãe, minha mãe Ah, falou é? que você é top. Olha só. Rô Nossa, Biomédica é minha mãe. Vitor é nosso chefão lá do Instituto, meu amigo de infância, uma pessoa maravilhosa. Então, assim, muito bom. Gente, tinha muito material aqui para mostrar para vocês, mas só tem uma hora, não dá, né? Não, A ó, vida tá acabando, tem 1 minuto e meio pra live acabar. Então, a gente vai voltar, gente, com é certeza. o E essa Gu da... live vai. Hã? o Gu que tá aí também, Ah lá, tá lá. A gente vai tá? voltar, né, Di? Vamos pensar num próximo tema, mas a gente volta para falar mais com certeza. Eu quero agradecer, antes de você falar, eu vou agradecer muito a participação. Obrigada pela sua disponibilidade. Você é um profissional assim de excelência e que eu admiro muito.
E é, assim, uma honra de verdade ter você aqui comigo. Acredito que a gente possa ter contribuído bastante aí, mostrado a importância da estimulação e da participação da família e de procurar um profissional quando vê que é necessário, né? Obrigada mesmo, viu, Di? Fê, é um espelho, você sabe, né? Tudo que você falou volta aí para você, porque eu te admiro muito, muito, muito. Tá bom? Obrigada, viu? E, gente,